Salve família, um novo episódio de Creative-se começando, não é mais um. Hoje é dia de ativação de mente, de renovação de coração. Aonde chegou essa conversa, que chegue junto aí uma mensagem do Criador a você, que chegue junto também aquele que te envolve, que te conduz a parcerias inéditas com Ele, que seja um dia de viver o inédito com Deus. Nós falamos aqui de espiritualidade, de criatividade, de liderança. Estamos passando 90 episódios de Creative-se. Parabéns. São muitas conversas boas, ativadoras, renovadoras. E aqui, às vezes, eu tenho um convidado, às vezes eu tenho um assunto diretamente com você, às vezes eu estou fazendo uma entrevista ou discutindo um tema com alguém. E hoje eu tenho uma alegria imensa em receber um grande amigo, que tem história. Tem história na IC, tem história na juventude, tem história também trazendo renovação e resultado, frutos no empreendedorismo. Eu estou falando do Sérgio Ivo, que é pastor na igreja na cidade, é também empreendedor, dono da Armazém Bakery, e tem uma mão, um talento, é um artista dos pães. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Isso e mesmo. que tem muita história para contar. Senta que lá vem história, né, pastor? Senta que lá vem história. Seja bem-vindo. Obrigado, ao pastor. Creatives. Que alegria poder estar aqui com você e com toda a audiência do podcast Creatives, que tem edificado a vida de tantas pessoas. Tenho assistido alguns e realmente pode pegar aí e fazer, né, maratonar, porque é coisa muito boa. Maratone o Creatives. E poste, fale Isso. o que você está ouvindo, está vendo, o que está acontecendo. E a gente vai interagir lá nas redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify e assim por diante. É isso aí. Então você é ouvinte do podcast também. Muito bom, hein? Tenho escutado tava alguns comentando aqui, sensacionais. Né? O que eu ouvi por último agora com o Felipe Santos sobre inteligência artificial, ele é sensacional, muito bom assim, e traz uma visão de inovação e como isso vai se desdobrar, né, no futuro, é interessantíssimo. O aconselho, pode assistir, que é bom demais. O homem já chegou com indicação de podcast. Isso Então aí. pega lá, você quer saber um pouco mais de inteligência artificial com o Felipe Santos. Nós gravamos um segundo episódio com ele, Isso. que foi temático, falando de inteligência artificial, ChatGPT, todas essas transformações atuais que nós estamos Eu achei vivendo. interessante que, além de temático, ele também foi interativo, né? Você podia escolher qual seria o nome do podcast. Tanta informação relevante ali, né? Foi bem interessante. Muito legal. Serginho, eu conheci você te chamando de Serginho, né? Isso Serginho, de Sérgio. Eu lembro um dia que você me explicou, você estava com uma outra empresa antes da Armazém. Isso. E você me explicou como que era a empresa. Eu falei assim, eu trabalho com pães. Eu falei, então você tem uma padaria? Você falou, não é bem uma padaria. Mas como que é? Você falou, não, são os pães. Eu trabalho com os pães. E eu fiquei pensando, naquela época o conceito era muito novo para mim, era muito diferente para mim. E normalmente quando você vai numa padaria tem muita coisa doce, muito salgado, muita coisa ali. E o pão ele é um item mais no meio do todo. E Sim. no seu, acho que tem mais coisas, tem o empório e tudo. Mas o personagem principal, a estrela ali é o pão. Como é que você desenvolveu e o que tem de diferente na sua proposta, na arte dos pães que você trabalha? Então, inicialmente, a gente viveu algumas experiências para chegar nesse modelo de negócios, né, Marcos? Nós, lá na Vicpani, que era a empresa que eu atuava antes, era um dos sócios, né? Depois a gente fazia algumas viagens, fomos para feiras internacionais, uma delas a Europan, em Paris. Fomos conhecer as boulangeries lá em Paris e aquilo nos inspirou muito. Esse modelo de loja, de padaria. Boulangerie. Olha a famosa baguete francesa, né? Essa linha de Venus-Souris, que são os croissants, que está voltando bastante agora aqui no Brasil também. E a gente ficou encantado com aquilo, porque você entrava numa loja pequena e você via muitos pães, né? E a estrela, como você falou, realmente eram os pães. E os processos de fabricação na Europa são muito diferentes da cultura que nós temos aqui no Brasil. Então, depois, um segundo momento, eu fui para uma feira em Düsseldorf, na Alemanha. Nós formamos uma escola de panificação lá
em Taubaté, que é a minha cidade de origem. E dentro da dinâmica da escola, nós começamos a treinar alguns rapazes. E um dos meninos era meu funcionário, assumiu como professor na escola. E eu sempre tive esse hábito de treinar outros rapazes, né? E aí um dos meninos, o Silvio, ele ganhou um torneio nacional de confeitaria. E o prêmio foi uma viagem para a IBA, a maior feira de panificação do mundo, maior do que a Europeia, em Paris. E nesse ano foi em Düsseldorf, na Alemanha. Esse jovem, com 17 anos, saiu pela primeira vez da cidade dele para ir para a Alemanha comigo. Que isso! E aí, lá também na Alemanha, nós fomos visitar várias lojas, né? Que é a palavra bakery, né? Significa padaria em inglês. E no alemão, eu não vou saber a pronúncia, né? Mas é bakery, é uma coisa mais ou menos assim no alemão. E a gente foi conhecendo também esse modelo de lojas na Europa e também entender o tipo de pão que é consumido lá, né? Que tem uma história muito mais ancestral, vamos dizer assim, com a relação com o trigo, né? Com as plantações, um trigo mais original, vamos dizer assim, e os processos de fabricação de pães. E aí a gente veio com esse conceito para cá. Nós tínhamos 5 lojas lá em Taubaté. E aí nós decidimos, então, vender as lojas que eram esse modelo mais híbrido de padarias. Padaria convencional. Que são convencionais. E aí startamos esse novo modelo, já com a ideia de ir para a franquia. Nós ficamos com apenas 3 lojas, reformamos essas lojas a partir desse padrão, né? E aí foi assim um momento de virada na minha vida. E foi o momento que eu vim para São José, comecei a frequentar a igreja da cidade, continuava nessa sociedade, tinha esse objetivo, né, junto com o meu sócio lá. Mas houve aí um momento de, como o Flávio Augusto fala, né, um ponto de inflexão, uma mudança de rota, vamos assim dizer, né? E aí eu saí, então, da sociedade lá da Vicpani e fiquei daí durante 12 anos trabalhando para a igreja da cidade como pastor em tempo integral. Deixei de ser um empreendedor no estrito sentido da palavra e me tornei um empreendedor social, desenvolvendo vários projetos sociais aqui em São José. Mas a padaria nunca saiu do radar, né? Tanto que inclusive teve nesse a escola, processo a padaria surgiu, escola o projeto da nossa Trilhas ONG, da né? Profissão, isso que durou aí uns 5 ou 6 anos mais ou menos, formando muitas pessoas, né? E aí se desdobrou isso depois no futuro, que esse espaço foi onde nós começamos o projeto do Armazém Bakery, né? Onde foi a escola de panificação que nós construímos ali na antiga ABAP, né? Hoje Cidade Social. E aí veio essa visão, né? de retornar para o setor da panificação. Foi aquele período de pandemia, né? E conversando com o nosso líder, nosso pai espiritual, o pastor Carlito, vamos apresentando as ideias para ele. Ele disse, olha, eu te dou um tempo, você vai... né? Vamos fazendo essa transição. Ele acompanhou todo o processo desde o início, desde a primeira ideia, desde os primeiros pães que eu comecei a fazer na minha casa, fazendo os testes com a fermentação natural, que daí foi um outro momento, né? Esse encontro com o sourdough, que é o tipo de pão que a gente faz hoje, foi uma viagem que nós fizemos ali pela costa da Califórnia. E São Francisco, né? Ele é considerado a capital do sourdough. É um local nos Estados Unidos que se resgatou o conceito do slow food, que é o que hoje permeia a nossa visão em termos de negócio e em termos de qualidade de pães. Você trabalhar com um pão com fermentação natural e fermentação longa. E a gente fala que o futuro da panificação está no passado, né? É retomar a maneira antiga de se fazer o pão. Olha que frase boa, né? Interessante. Tem áreas de desenvolvimento, áreas de atuação que o futuro está no passado. Exatamente. Que não é mudar para um jeito que nunca foi antes, mas é restaurar aquilo que era tão bom que se perdeu em processos industriais, em processos que ali a excelência foi comprometida por causa de algum tipo de velocidade, enfim, a tecnologia melhorou algumas coisas e dificultou outras. Foi essa conexão que foi feita na minha cabeça nessa viagem, né? Eu conheci lá a Boudin e a Tartini, são 2 padarias muito famosas lá em São Francisco, na Califórnia. E lá tem o Instituto Sourdough. E em São Francisco, por conta disso, eles desenvolveram um fermento natural, que é o levain, ou o starter, ou o levito madre, né? Dependendo do idioma. E lá em São Francisco foi batizada o levain lá, uma bactéria com o nome de São Francisco, da cidade de São Francisco. Por causa do fog que existe lá em torno da Golden Gate e tal, aquele clima gera uma bactéria específica, né? Que são as bactérias que a gente fala que é o fermento selvagem, né? Fermento natural.
E aí, então, surgiu muito esse glamour em cima de São Francisco, tá? E lá eu conheci o pão, conheci a Budan e tal, e vi, falei assim, nossa, isso aqui é interessante. E fiz essa conexão, falei assim, poxa, a Europa o slow food, continua sendo assim a visão, né? E a visão do fast food é muito americanizada. E o Brasil abraçou essa ideia do fast food, da O comida nome é francês, mas o estilo é fast food. Então, e aí a gente foi nessa direção de falar assim, poxa, vamos nome do pão, resgatar né? isso, a essência da fabricação e dos processos de se fazer os pães, como eram feitos antigamente, como é feito na Europa ainda hoje, né? Você vê que a tradição é tão grande que a baguete francesa ela é patrimônio cultural do país. Olha só. Então, para se fazer uma baguete, falar que aquilo é uma baguete francesa, você tem que utilizar os ingredientes, né, nas proporções que são definidas, o tamanho da baguete, os cortes que você tem que fazer, né? Então, tem toda uma cultura que é preservada em cima da fabricação dos pães, né? Então, até historicamente, o pão ele tem essa ancestralidade toda, né? E traz para nós que somos cristãos uma perspectiva muito linda, né? Em relação ao próprio Jesus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, que se coloca nessa condição de ser o pão da vida, né? Então, todas essas conexões foram fortalecendo a ideia de voltar a empreender e desenvolver esse projeto, né? E quando eu sentei com o paizão para conversar sobre isso e mostrar para ele as ideias, os modelos que eu tinha visto, pesquisado e tudo, ele achou fantástico e falou assim, poxa, vamos em frente, né? Vamos prosseguir com essa visão. E se concretizou, né? E estamos hoje já com a loja há 2 anos e meio, aqui na Vila M, São José, e está sendo um sucesso. Sucesso absoluto, é difícil encontrar lugar para parar. Eu lembro que começou ali com uma experiência, né? Foi um salto de onde saiu para ir ali para Vila Ema. Mas que história, né, Serginho? Porque você tinha um projeto, investindo na vida de pessoas, que vai abrindo outro caminho, que foi esse rapaz que ganhou esse prêmio. Aí depois você vive uma transformação pessoal poderosa. Sim. Onde parece que você estava entregando o Isaac, né? Que era o seu sonho de empreender, que era a padaria. E você se formou um pastor na igreja da cidade, se formou assim, foi lapidado, preparado. Tem história aí para contar, né? Você começou o nosso ministério com moradores de rua, depois assumiu nossa ONG, teve o Trilhos da Profissão, com tanta coisa acontecendo e, em determinado momento, você volta a empreender dentro de um viés também híbrido, né, de projeto social, ali dentro das instalações da cidade social. E hoje, uma marca, assim, você falou 2 anos e meio, mas parece assim, é um sucesso na cidade. E que pão gostoso, gente. Que pão gostoso. Isso aqui não é publi, não, tá? Isso aqui, ele trouxe de presente para mim. Eu falei, eu vou colocar aqui. E quando você abre, né? Aqui você vê assim, o que foi dado de valor, né? Não é qualquer coisa que está aqui dentro, né? O jeito que é colocado, diferenciado, né, Marcos? Que é apresentado. Posso colocar aqui na mesa? Pode, claro. Está protegido aqui com papel, né? Eu gosto muito. E aí um dia eu te perguntei, né? Falei, Serginho, mas assim, olha que pão bonito, gente. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte. Quando a Bíblia fala assim que Jesus é o pão da vida, né? A metáfora do pão, não acho que não é esse pão aí todo cheio de produto industrializado, esquisito, né? Isso é importante ressaltar, Marcos. Esse pão, ele é farinha de trigo, água, uma água, obviamente, né? Uma água de qualidade, isenta de cloro, porque o cloro pode matar as bactérias ali, né? O sal marinho, que é um sal especial também que a gente utiliza, e o levain, que é o fermento. Uau. O levain, a palavra levain, né, ela é o que traz a vida, né? Vamos dizer assim, né? Que é o fermento natural. O fermento natural, ele é só farinha e água, nada mais. Então, esse pão, ele não tem nenhum condicionante, nenhum emulsificante, nada. É conservante. Nada. Uau. Supernatural. A regra da nutrição é pegue uma embalagem e veja quantos ingredientes tem. Às vezes você pega um pão dentro de uma vez eu falei, pastora Vivian, mas eu comprei esse pão aqui, ele é integral, não sei o que. Ela falou assim, tá dentro do saco? Por aí. Tem uma embalagem, assim, né? É industrializado, veja quantos ingredientes tem. Aí você vai lá, tem 15 ingredientes. Exatamente. Um pão que é água, trigo, fermento e sal. E você falou sal marinho, né? E uma vez eu te perguntei, né, Serginho? Falei, você trabalha com pães que
vilão de nutrição, de alimentação. Muita gente perde a linha, né? Por causa do carboidrato, por causa do pão e tal. E você é fit, né? Você tá em forma. Como é que funciona isso, né? Aí você me explicou de como é o glúten, como é o trigo. Explica. Você já falou um pouco, né? Mas Sim, qual sim. que é a linha que você trabalha nesse pão que ele é diferente, né? Lógico, né? Tudo isso. Quando você comer só pão também vai dar ruim, né? Mas por que O ele grande tem mais problema, saúde do que um pão convencional? o grande problema da questão do carboidrato e do glúten é que a oferta aumentou muito. Então, assim, antigamente as pessoas, na sua alimentação normal, não tinha os biscoitos, né? Não tinha a quantidade de massas, né? De macarrão, miojo e uma série de coisas que contêm o glúten. Então, assim, e são glútens que não são desenvolvidos ou maturados, né? De acordo com a fermentação natural, a fermentação longa. São produtos que são industrializados e que são processados rapidamente, porque tem uma linha de produção, né, que é o fast food. Não dá tempo. É uma velocidade enorme, né? E Então, tem que adicionar algo para velocidade. além disso, para ter essa velocidade, às vezes eles acrescentam o glúten em si, não só o glúten natural da farinha, mas eles ainda acrescentam mais glúten, né, naquele produto para ter a qualidade necessária, a durabilidade necessária e a velocidade de produção que se precisa. Então, esse é um ponto, né? Que é a questão da grande oferta de produtos com glúten. Né? Então, hoje você vai comer um macarrão ou um pão durante o dia, você vai ter mais um monte de coisa que tem glúten e que tem esse glúten industrializado que você falou. Exatamente. Aí o pão de fermentação natural, eu falo assim, não só a fermentação natural, né? São duas coisas que se complementam. Além da fermentação natural, o nosso pão ele tem uma fermentação longa. O que significa isso? Eu preparo o pão hoje, né? Eu já vou utilizar um levain, que é uma grande porcentagem desse pão, que ele já foi preparado num dia anterior, ele já fermentou 24 horas. Eu vou pegar esse levain, vou fazer o que a gente chama de autólise, que é uma mistura apenas de farinha e de água. E é um processo que já inicia ali as propriedades enzimáticas da farinha e já começa um processo ali de inicial de fermentação. Aí eu vou acrescentar, depois de 1 hora de autólise e descanso, eu acrescento o levain, né? E aí vou preparar essa massa. Essa massa vai passar por etapas ali de descanso e de dobras que a gente fala. E esse pão vai ter o shape final, que a gente fala, né? Que é a modelagem final. E esse pão ele vai para uma fermentação controlada de mais 24 horas. Uau. Então, o pão começa no dia anterior, né? Hoje eu faço essa preparação e ele vai ser assado somente no dia seguinte. Nesse processo de fermentação longa é que vai acontecer as quebras das moléculas do glúten. A gliadina, são moléculas que se unem ali para formar o glúten, certo? E no processo de fermentação, as bactérias vão fazer boa parte desse processo digestivo. Então, esse pão que está aqui sobre a mesa, ele é um pão em que já passou por esses processos e quando você vai comer esse pão, não vai ter aquela sensação, né? Pesada. O pessoal fala até tem um tijolo na barriga. Empazimar, né? Aquela coisa assim que vai ficar... E isso vai gerando nas pessoas que comem esse pão de fermentação rápida, esse acúmulo, né? dessas proteínas de glúten no intestino, vai causando inflamações e tudo mais. O que não acontece com o pão de fermentação natural e fermentação longa, porque as bactérias elas vão fazer então, boa parte... São duas coisas, fermentação Exatamente. natural, fermentação longa. Isso, são 2 pontos super importantes. E o trigo puro também. O trigo, ele tem, assim, se coloca muito essa questão, porque o trigo foi muito modificado e tudo mais, tal. Tem um pouco disso? Com certeza tem. A gente não tem 100% de certeza de que o trigo tem uma origem, né? Continua sendo o mesmo trigo que era lá, o original lá atrás, né? Mas se você for pensar, por exemplo, né? Eu trabalho lá com algumas farinhas italianas, farinhas francesas, são moinhos ancestrais, né? Que produzem farinhas, né? Centenários. Que tem um acompanhamento e tal. Então, assim, não é um trigo modificado. Lógico que se você pegar qualquer trigo de mercado, você não sabe a origem dele, né? E o que é interessante, o Brasil ele não é um país produtor de farinha de trigo. Nós importamos de 60% a 70% do trigo utilizado aqui no Brasil.
Então, nosso trigo vem do Canadá, vem da região ali da Ucrânia, né? da Rússia, aqui da Argentina, do Uruguai. O Brasil não é um país produtor. Mas, assim, eu tenho acompanhado isso, né, no Brasil, porque é do nosso interesse de ter um produto cada vez de mais qualidade. Mas eu tenho conhecido algumas empresas brasileiras agora, como a Moageira Irati, aqui no Sul, aqui em Goiânia, a Fazenda Vargem. Eles estão produzindo um trigo, eles estão indo para a Europa, comprando grãos selecionados, estão fazendo plantações que são acompanhadas. Então, tipo assim, eu recebo uma saca de trigo, vou saber a origem, esse trigo foi plantado em tal data, em tal lugar, foi colhido assim, foi moído dessa forma. Então, é um mercado que está crescendo muito no Brasil, essa coisa do resgate, da panificação, da arte de se fazer pães com a qualidade, obedecendo os tempos e os processos corretos. Então, assim, tá surgindo aí esse filão, vamos dizer assim, né, de negócio com essa visão de ter um produto de qualidade e oferecer isso para os seus clientes. E pensando nisso, né, na questão da oportunidade de negócio, eu estava até um dia que eu passei lá na Armazém, estava tendo uma degustação de queijos, Sim. manteigas, azeite. E aí a pessoa que estava conduzindo, eu gostei muito da abordagem que ela fez, que ela falou assim, hoje o produto brasileiro, o queijo, o azeite, que não tinha uma tradição internacional, Verdade. que não era premiado internacionalmente, hoje está começando a ganhar prêmio. Por quê? Sim. Porque você vai pegar expertise, você vai pegar o elemento, o que é a base ali, se é o leite, qual que é o capim que a vaca come, o que acontece, o que é cultivado, a azeitona e tudo mais. E aí começa-se, então, a produzir com qualidade no Brasil. Isso. E aprimorando as técnicas. E aí nós temos no Brasil nós temos um hoje ambiente queijos fantásticos. E até assim, o ecossistema brasileiro natural, ele é muito bom. rico, ele é muito poderoso. Muito. E aí quando você aprimora um cultivo no Brasil e leva internacionalmente agora, já com esse novo olhar, que o Brasil não tinha uma tradição culinária, não tinha uma tradição sendo muito premiado. Hoje mudou. Então, quem está cultivando hoje no Brasil, quem está fazendo algo como esses produtos, azeite, o queijo, o café desde sempre, né? Sim. Mas tá os melhores cafés internacionais... no nível hoje de, no Brasil, nível. ser valorizado. Porque, tipo assim, os melhores cafés eram exportados, né? Hoje em dia, não. Tá surgindo no mercado uma conscientização de que nós temos bons produtos de altíssima qualidade no nível internacional, né? E que nós podemos, hoje, usufruir disso aqui no Brasil também, né? É porque tinha aquele negócio, tem que ser importado para ser bom, né? É verdade. E não é bem assim, né? E a nossa região aqui da Serra da Mantiqueira está crescendo muito essa linha do artesanal. Eu acabei de participar agora, mês passado, de um fórum gastronômico que aconteceu no Parque Tecnológico, e eram vários estandes de vários produtores artesanais aqui da nossa região, né? Queijos como da queijaria Bolderini em Pindamonhangaba, queijaria do Jordão lá em Campos do Jordão, várias marcas assim, com uma qualidade, você passava absurda ali nos estandes para degustar, sensacional. E é mesmo uma grande oportunidade, né? Você perceber o que você tem de possibilidade de produzir, como você fez. Você foi fora, foi para fora, foi para a França, foi para a Alemanha, foi para os Estados Unidos e viu que não tinha na nossa região. E eu acredito até que, assim, nacionalmente, tinha um campo a ser desbravado. E você tinha um interesse, uma conexão com... vou até dizer assim, um amor pela arte, pela linha produtiva do que você está fazendo, produtiva da gastronomia, nessa linha da gastronomia, e você traz para o Brasil e hoje está entre os que tem maior referência aí na nossa nação. Então, que interessante, né? Eu li logo que eu comecei a voltar a empreender e tal, assim, comecei a procurar conhecimento, né? Assim, voltei a empreender aos 55 anos. Apesar de que nunca deixei de empreender, né, em outras frentes, em desenvolver projetos, tudo, não fiquei parado nesse período, mas... Você acrescentou empreendedorismo na sua vida, muito, né? Acrescentou empreendedorismo social, cristão, dentro da sua linha empreendedora. E aí, assim, eu li um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, que é muito interessante, que ele traz justamente esse perfil, né? Talvez você ficar se preocupando com a concorrência, qual é o nicho que você pode encontrar dentro dessa área
para que você possa se destacar, vamos assim dizer, sair do Oceano Vermelho e vir encontrar ali uma linha para você trabalhar, né? Então, isso foi muito forte para mim nesse sentido, nessa direção. Então, todas as pesquisas que eu fiz, comecei a olhar o mercado e ver como as pessoas estavam trabalhando, indo por esse caminho da fermentação natural e tal, desse resgate. E fui visitar várias padarias que são padarias que trabalham com fermentação natural. Fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, BH, conheci lojas lindas, excelentes, um produto bacana, mas o que não me impactava, ou que me decepcionava às vezes ao chegar nessas lojas, é não ver o pão. Então, assim, diferente do que eu via na Europa, nas boulangeries, você entra e o que encanta os olhos a presença marcante é a presença dos pães, né? Então, assim, fui visitar em São Paulo padarias excelentes, referência em São Paulo nessa área, e aí você chegava, era muito assim, o pão, ele era o que se utilizava para se prestar um serviço, de fazer um lanche. Então, assim, a padaria era muito focada na mesa. E os pães tinham, mas era assim, um cantinho ali que tinha os pães para vender também, né? Mas não tinha o pão como um destaque, assim, ele era um destaque na mesa das pessoas, de muita qualidade e tudo mais. E foi isso que trouxe para mim essa visão. Não, o meu negócio tem que ser diferente. É o seu oceano azul. Exatamente. Ser desbravado. Fui nessa direção e falei assim, não, eu quero que as pessoas entrem na minha loja e elas fiquem encantadas com os pães, né? Depois a gente veio com a ideia do serviço, que os próprios clientes foram pedindo isso, né? Então, é lógico que você está moldando um negócio ainda, modelando um negócio, você vai ouvir o seu cliente, ver as oportunidades. Então, nós começamos apenas com os pães, né? Aí os clientes, poxa, mas eu queria comer esse pão agora, quero comer esse pão agora, como é que eu faço, né? E aí foram surgindo as oportunidades, daí os clientes começaram, poxa, mas esse pão é tão maravilhoso, eu queria colocar numa cesta, né? Você tem alguma coisa para agregar, para colocar uma cesta? Daí, como nós conversamos inicialmente aqui, né, que trouxe até para você alguns itens que são utilizados para as montagens das cestas. O difícil está sendo conversar aqui e não comer esse pão agora. Aí fomos indo nessa direção também, na modelagem do negócio, entendendo, poxa, essa curadoria de trazer produtos artesanais, né, produtos que são feitos também dentro dessa linha do slow food, vão agregar bastante ao nosso produto também, né? E realmente... Mas a estrela ali são os pães. São os pães. São os pães e a maior estrela é o pão da vida. Exatamente. Ali ele é tudo para nós ali, né? E assim, eu falei aqui, né, do você é empreendedor, aí tem um encontro com Jesus transformador, divisor de águas. Lembro chegando em 2005 na Igreja da Cidade. Você chegou em 2005 também, a gente estava conversando aqui. Isso. E tinha algo muito grande acontecendo na sua vida. Lembro de ir ali as primeiras vezes aqui na Igreja da Cidade no Ministério Ruas, que foi um ministério que você criou para alcançar moradores de rua, e teve muita história transformada ali, né? Muita história, muita história de transformação. Foi impactante. Depois vem o projeto social e hoje você tem... você sai assim, vou falar num outro lado, pelo menos numa fase, né? Em que você, aos 55 anos, volta a empreender. Eu acho que muita gente tem aquela coisa assim... será que eu ainda estou na idade de começar uma coisa nova? Será que é o momento de fazer uma mudança? Qual que é o caminho? O que eu tenho que observar quando eu vou fazer uma mudança maior? E numa fase, o que você tem que observar na sua fase de vida nessa mudança? Acho que você fez algumas mudanças, né? Sim. O que você daria de conselho para quem precisa fazer mudança, tem essa indecisão, esse medo e está ali naquele ponto, vou ou não vou? Interessante isso, né? Eu me lembro muito, na época que eu comecei a minha história de vida profissional, vamos dizer assim, né? E é interessante que a minha vida profissional começou na Petrobras, foi o meu primeiro emprego. Eu passei num concurso na Petrobras com 18 anos. Concursado. E eu li um livro do Ricardo Sandler, Virando a Própria Mesa, porque a veia empreendedora já existia muito forte, né? E a Petrobras é uma empresa assim, você entrou e as pessoas falam assim, cara, não sai, porque se você sair, você vai se arrepender muito, né? E eu trabalhei 8 anos na Petrobras, né? E aos 25 anos, então, eu abri minha primeira padaria e depois comprei a segunda padaria lá em Taubaté e decidi virar minha própria mesa, né? Lendo esse livro do Ricardo Sandler, eu falei assim, a minha trajetória vai ser diferente. E
Mas assim, por que eu estou colocando isso para você, né? Porque Foi uma mudança foram já lá no várias começo. mudanças, né, na minha história de vida e que, obviamente, as mudanças lá atrás, quando eu tomei a decisão de pedir demissão da Petrobras e ir de vez para a área do empreendedorismo, né, ela teve aquele impulso da juventude, né? Eu estava com 28 anos, né? Estava 3 anos já com loja, com padaria e tudo mais, e decidi... Uma mudança mais natural. Você não pensou tanto, você Exatamente. viu algo e você pulou dentro. Pulei dentro. É muito normal a gente tomar a idade decisões que eu nessa tinha. fase de vida. Exatamente. Depois teve um segundo momento, né, que foi quando eu vendi a parte na sociedade, né, da minha empresa, na época. Era uma empresa que estava se consolidando, já tinha uma história, e a gente estava consolidando um novo nicho de mercado também, né? E já tínhamos feito orçamento para fazer a modelagem de franquia e tudo mais. E, de repente, veio essa virada, que foi de uma forma muito diferente. Eu tinha acabado de me casar, tinha vim para a igreja em 2005, como você colocou. Foi um processo de transformação assim muito radical na minha vida, a vida que eu levava anteriormente. Eu me converti aos 40 anos, né? Então, foi a primeira vez que eu abri a Bíblia, foi aos 40 anos de idade. Né? Então, assim, é algo marcante. E agora, dia 28 de agosto, vai completar 18 anos do meu batismo aqui na igreja. Né? Atingiu a maioridade. Atingindo a maioridade. De batismo. De batismo. E é muito lindo isso, porque foram, nesses 18 anos, a minha trajetória de vida foi marcada pelo ambiente da igreja. Né? Eu falo que o ambiente da igreja ele é uma comunidade terapêutica, que vai trazendo cura e restauração se você se deixa, né? Se você se compromete com aquilo que a igreja oferece e vai completando as etapas direitinho, você vai aprendendo muitas coisas. E isso assim, chamou muito a minha atenção quando eu cheguei aqui na igreja. Né? E tanto que a igreja promoveu vários cursos de liderança, sempre participando de todos. Foi muito intenso. Foi muito intenso. Nós fizemos um curso juntos. Juntos. Curso Como Preparar Mensagens para Transformar Vidas. Exatamente. Com o mestre. Com o nosso mestre. O pastor Carlito, em 2005. E a gente pregou no final com ele anotando. Exatamente. Né? Ele deu nota ainda. Ele deu nota ao vivo para todo mundo ouvir. Deu feedback ali na frente do mundo. E deu feedback. E ele não deixa a gente ficar com nem o tique, né? E foi refinando. Às vezes as pessoas perguntam, né? Como que a igreja da cidade, ela tem tantas pessoas... A gente tem, desculpa, né? Eu honro todos os convidados que nós trazemos nas nossas conferências, eu amo, eu os recebo muito bem e também sou abençoado em outras conferências, mas a gente tem pastor no nosso time, pastor, pastora, líder de ministério relevante, cantor, cantora, de várias expressões, que a gente pode fechar umas 3 conferências simultâneas e a gente preenche muito bem as nossas escalas de final de semana com muito mover de Deus, transformação. E as pessoas às vezes perguntam, né? Porque é muito desafiador você formar uma equipe boa. Sim. Mas uma das respostas a essa formação de obreiros, de líderes que a gente tem, é aquele curso que a gente fez, né? Com o paizão ali, feedback em tempo real, claro, rápido, certeiro, e você sabe o que você tem que mudar e vai rapidamente, ali num processo de Deus e tal, rapidamente, eu digo assim, sem atrasar, sem perder tempo, né? E a gente vai encontrando o caminho. E eu lembro que você foi muito intenso, muito intenso. Você chegou ali, né? Rapidamente, uma imersão. Muita coisa aconteceu. Então, aí nesse processo eu conheci a Liliane, minha esposa, né, que é a Lili, eu não chamo de Lili, minha amada, minha querida. Completamos 15 anos de casados agora esse ano, né? Agora em agosto. Pensa na virada de vida que você teve, Viradaça, né? E Deus me premiu muito. Eu falei assim, gente, assim, é a graça mesmo, né? A graça e a misericórdia de Deus. E é impressionante, né? Às vezes a gente vê alguém, você ali como empresário, já com uma rede de padarias, com a sociedade, talvez alguém não olhasse para você e não ficasse imaginando, né, que você precisava de uma virada, né? É muito marcante. Aos 40 anos, você lê a Bíblia pela primeira vez. Quantos amigos nós temos que parecem estar tudo bem? Parece que está tudo bem com eles. Parece que a vida... Você fica até sem graça de começar uma conversa sobre Jesus, né? Nós não podemos ter esse receio. Alguém que não falou de Jesus a você antes, privou você de viver o que você viveu aos 40 anos e pôde, então, viver essa virada tão poderosa. E aí foi assim, né? A gente casou em agosto de 2008
E estava passando por um processo lá na Vicpani de algumas mudanças e tal. E eu sentei com o pastor Carlito, ele falou assim, olha, se a gente identificou em você esse perfil de liderança, você está imerso nas coisas da igreja e tudo mais, eu quero que você comece a fazer o seminário, né, a faculdade teológica e tal. E assim, como é que é bom ouvir, né, os mestres, né? Foi interessante que eu falei assim, pastor, eu já olhei lá, tem a Faculdade Teológica Batista em São Paulo, eu já tenho formação acadêmica, já tenho minha faculdade, pós-graduação, acho que é interessante então eu fazer o mestrado, né? Lá na Faculdade Teológica Batista. Ele disse, assim, filho, não vai dar não. Esse é o seguinte, ó, o mestrado é quem já está aqui na igreja há muito tempo, quem já passou por vários processos aqui, já tem uma formação teológica na igreja, no eclésia, entendeu? No ambiente da igreja. Você chegou agora, você precisa ir para o básico mesmo, tem que fazer. Vai ter que fazer direitinho o processo e tal. Eu falei assim, tá bom, né? E assim, como foi bom, né? Assim, como ele foi assertivo comigo e falou assim, não, você tem que fazer o bacharelado, tudo certinho desde o início. Depois, se você quiser fazer o mestrado, tudo bem, né? Você pode fazer. E você já tinha uma formação? Já, eu tinha formação em computação, né? E tinha uma pós-graduação em análise de sistemas. E aí eu fui obediente, né? E tudo deu certo. 2009... Obedeça, vai dar certo. Ele me chama e fala assim, Sérgio, você muito sábio o conselho, né? Demais. Perdão, tô te cortando aí no meio. Mas muito sábio o conselho, né? Sim. Eu tô te ouvindo, né? Porque assim, a direção para cada pessoa é diferente. Então, eu cresci na igreja. Me desviei ali entre 16 até os 18 anos. Voltei para a igreja. Cheguei na igreja da cidade com 23 anos. Eu tinha ali um curso quase finalizado de teologia da igreja que eu tinha vindo de Goiânia. E aí eu já tinha uma graduação. Aí o paizão falou assim, olha, você tem uma liderança na igreja, você cresceu na igreja, você é filho de pastor, você já está terminando o seu curso de teologia, então vamos agilizar, vai para o mestrado. A direção foi diferente. Então, por quê? Porque a história era diferente. Claro. E às vezes tudo que a gente precisa para viver o melhor que Deus tem para nós não é algo que brilhe mais aos nossos olhos, nome de graduação para nome de mestrado, então vai ser mais legal, já tenho a graduação e tal. E a gente precisa ouvir, a gente precisa tomar uma decisão com sabedoria, a gente tem que entender os apontamentos de Deus, porque a gente está falando que o pão, né? O pão que é feito no processo industrial, ele perde muita qualidade, fica pesado dentro de você. E agora, quando ele tem o processo natural, quando ele tem um olhar específico para tirar o melhor dele, é outra coisa, é outro universo. Deus quer tirar o melhor de você. Eu não aguento, eu começo já a pregar aqui, tá doido? E aí você foi para a formação lá do bacharelado. Isso, já tinha começado, e aí 2009, quer dizer, 6 meses que eu tinha me casado, ele me chamou o pastor Gilberto na época, o Gilberto Wegerman, né? Querido também. Que foi meu mentor também. Isso, muito querido também. E eu estava num processo, assim, o trabalho com o Ministério Ruas, né? Que Ruas, na verdade, é um acróstico, né? Significa resgate, uma alma sofrida. Que você criou. Foi de Deus, né? Foi aquela inspiração, né? Deus deu para você. Foi. E aí, assim, a gente começou a desenvolver o ministério e a gente estava com quase 80 voluntários no projeto, né? E a gente estava com um grupo enorme de rapazes numa comunidade terapêutica que a gente acompanhava, a gente fazia abordagem nas ruas, marcava no domingo para encontrar na igreja onde era ali na José Longo ainda. Domingo de manhã a gente ia para a comunidade, levava 10, 15, 20 moradores de rua para lá. E aí alguns ficavam internados, decidiam ficar, né, voluntariamente lá, ficavam, e a gente fazia o sequenciamento. E aí eu tinha alugado uma casa aqui no Vista Verde, e essa galera saía da comunidade e vinha morar comigo na minha casa. E você recém-casado? Não estava casado ainda. Você não estava casado ainda não? E aí depois disso veio o processo do casamento. Calma, né? calma. Vamos chegar lá. Isso foi assim, foi em 2005, final de 2005, né? 2006, aluguei essa casa. 1 ano de convertido, já liderava o ministério na igreja, que resgatava moradores de rua, já tinha morador de rua sendo ali reabilitado para a sociedade, passando um tempo na sua casa. Na minha casa, virou uma república, né? Que isso. E essa república tem muita história também. Ele vai ter que ser um outro podcast. Outro podcast. Então, aí... Imagino. Nesse processo, eu formei um líder, né, nesse grupo de pessoas, né, que saíram das ruas, que era o Zenilton.
E aí eu me casei e o Zé Nilton ficou como a pessoa que tomava conta da casa, né? Ele veio trabalhar com a gente nos projetos sociais da ABAP, que era aquele projeto que trabalhava com moradores de rua, são as rondas sociais, albergue, a casa de convivência. A igreja trouxe esse projeto e foi aí então que surgiu o convite do nosso paizão. Se a gente está com esse projeto, precisamos precisar de alguém que você já tem essa expertise, você tem liderança, tem tudo, já está fazendo o seminário, você topa vir, né, fazer parte dessa equipe. E aí aquele foi um impactante para mim, assim, né? Eu estava recém-casado e tal. E o Gilberto vai conversar com você, o pastor Gilberto vai conversar com você, vai fazer os ajustes que tem que fazer. Se você topar, você vai fazer parte da equipe com a gente aqui, né? Poxa, foi um privilégio muito grande para mim, né? E já estava me entendendo já como um chamado pastoral naquele momento, que quando eu vim para a igreja não tinha essa visão, essa perspectiva, nunca tive essa perspectiva de me tornar um pastor, né? De ser alguém que fizesse parte da equipe pastoral dessa igreja. Então, amava a igreja, servia como voluntário, entendia a liderança, mas foi um impacto muito grande. Sentar com a esposa, daí 6 meses de casado. Casou com o empresário. Vou vender a empresa agora. E ela é filha de pastor. Ela é filha de pastor. Então agora... E ela assim, já sabia, né? Ela já conhecia o perfil. Eu que estava querendo me enganar. Já sabia que ia acontecer e tal. Assim. Ruim que a Liliane ia te segurar, né? Ela que tem um trabalho lindo na enfermagem, que tem um coração Sim. tão grande para as pessoas, é dizer, não vai, né? E a Lili também, nessa pegada, ela que iniciou também o trabalho com as garotas de programa, que era o Ministério Belas, né? Porque a gente saía junto para fazer abordagem nas ruas com os homens e nós encontrávamos as meninas nas ruas, né? E aí Deus foi ela começou Belas. Colocando no coração ali, a gente começou a fazer algumas ações pontuais e ela que iniciou esse projeto também, né, com as garotas de programa. Então foi toda uma história com a igreja e aí, né, nesse processo todo com a igreja vieram outras frentes, né, com a área social da igreja, muitos projetos que cresceram, se desenvolveram ali como trilhas da profissão, vieram um empreendedorismo na área com as doações que nós recebíamos, né, que eram as lojas que nós tínhamos, lojas de móveis usados, de roupas, até uma boutique nós chegamos até uma boutique. Até uma boutique lá, que o pastor deu o nome, né, que era Kairos Boutique. era linda, né, a boutique que a gente fez lá e tal. E aí os projetos cresceram muito, né, e a ABAP chegou a ter 120 funcionários, né, parcerias com a prefeitura, a creche no Flamboyant com 300 crianças, depois a creche no Jardim Primavera. E ali no Primavera foi também um ponto de muita mudança na minha vida, né? Nós ficamos 5 anos lá morando na comunidade, decidimos ir morar na comunidade para fazer a plantação da igreja lá. Que é uma área da cidade que precisava de um centro mais desenvolvido de suporte, de apoio à sociedade, às crianças, esportes, Sim. dança e todos os projetos que a ABAP já tinha na época, a Cidade Isso. Social, que era as trilhas da profissão. Sim, que a gente chegou solidário. A ter também um cuidado com saúde, né? Sim, sim. Tinha clínicas médicas, dentista, eram vários projetos mesmo, né? E hoje o Primavera é outro, né? Não, eu fui lá esses dias, tive a oportunidade de ir lá pregar esses dias lá, é sensacional. O que Deus fez aqui naquele lugar E as pessoas, né? Lindo demais, lindo. A gente até que hoje foram impactadas com o projeto. Tem um carinho muito especial por lá, né? E aí foi toda essa minha trajetória no ambiente da igreja, crescendo, desenvolvendo. Depois viemos aqui para o Cidade do Jardim, aí veio a Casa Sol, né? Então são muitas histórias aí no ambiente ministerial também, sempre com um investimento muito forte, né, da liderança do pastor Carlito, um aprendizado muito grande. E aí, nesse processo todo, a Casa Sol, que hoje é o resgate ao dependente químico. Isso, exatamente. Trabalho e ao morador de rua, dependentes químicos e moradores de rua, exatamente. E aí, a gente voltando na pergunta inicial, né, essas mudanças, né, como, né, chegar aos 55 anos e mudar. E tomar essa decisão de novo, porque queira ou não queira, mudou muito. Estava numa zona de conforto, vamos dizer assim, né? E aí sentei com o pastor Carlito, com muitas mudanças que houveram também na nossa dinâmica de igreja, né? E tudo mais. E aquela veia empreendedora, tinha feito essas viagens que eu falei para você, a gente foi para uma conferência lá em Saddleback, lá do pastor Rick Warren, aproveitei e fiz a costa da Califórnia, tinha encontrado com esses pães, estava começando a fazer uns pães em casa para os amigos, né? Para a família.
E esses pães assim começaram a fazer um sucesso muito grande. Sucesso. Quem come um pão do Serginho, gente, não tem como. E o pessoal gostou de gostar muito. Aí, vai querer ter mais, né? E aí, nessa condição que eu estava aos 55 anos, pensando no futuro, com 2 filhos pequenos ainda, a esposa e tudo mais. Pedro e Manu. Pedro e a Manuelinha. A Manuela tem 7, né? O Pedro tem 11. Filhos muito queridos, muito amados. Então, assim, toda a nossa história dentro da igreja, né, foi formando em mim ali uma condição, né, para voltar a empreender. E a igreja também foi tendo esse direcionamento, né? Durante nossas reuniões, o pastor Cris fala, se você entende que você tem uma possibilidade diferente, a igreja ela também investe e entende que tem pastores que não serão pastores em tempo integral aqui com a gente, bivocacionados. Aquela palavra, né, falou foi uma com vez, você 2 vezes, e ele dando esses apontamentos, esse direcionamento, olha, não muda nada, né? Nós vamos investir como igreja em pessoas que são profissionais, que têm acesso a lugares que às vezes um pastor que é em tempo integral não tem. E aquilo foi trazendo um pensamento, um direcionamento, entendendo que Deus estava me levando para um outro caminho, né? E, obviamente, com esses pensamentos, essas ideias, quem seria a pessoa que eu teria que conversar sobre isso? Né? Liliane. Conversei com a Liliane, entendemos um caminho. E né? Conversando com o pastor E, na Carlito. sequência, obviamente, meu Está o alinhamento líder. básico de vida, né? Sim. Família e igreja. Exatamente. Tem gente fazendo tudo na vida e desconsiderando esses 2 ambientes principais, ou pelo menos um deles. Não pode. Não tem como, né? Não tem como. Não tem então, como. Se tem um caminho para quem vai tomar uma decisão de mudança, primeiro, né, como eu fiz lá atrás, né, aos 28 anos, pedi demissão de um emprego como eu pedi, talvez não foi a melhor saída naquele momento, né? Não seria. Talvez eu poderia, com a condição que eu tinha, o salário que eu tinha, a condição que eu tinha, eu podia pagar um gerente na época para tomar conta dos meus negócios e em fazer outros investimentos, não precisava ter saído, né? Mas foi um impulso. Mas agora, estando mais maduro, não poder cometer erros, né? Novamente. Envolvia então, muito mais coisas. Muito mais coisas. E pessoas. Isso, né? E aí sentei com o pastor Carlito, nós fizemos um alinhamento, né? E uma proposta que levaria, então, a fazer uma transição de carreira. Ele acompanhou passo a passo, desde do projeto, da ideia, da marca, de tudo, né? Então, foi aí 1 ano, mais ou menos, até chegarmos naquele momento, não, dá para ir agora. E era pandemia, né? Então, olha que interessante. Era começo. Olha como Deus cuida da gente, né? Eu aprendi uma frase muito especial nesse tempo, que é: o não de Deus nos protege. O não de Deus nos protege. É interessante. Guarda essa, tá repetindo, gente. Isso aí são os axiomas. O último episódio nosso teve um negócio desse. O não de Deus nos protege. Por que aconteceu? Eu tinha vendido um imóvel, né, para fazer esse investimento. Todo o business plan já tinha sido feito. E eu tinha procurado alguns mentores para conversar, pessoas, porque eu precisava me atualizar, né? Além do pastor Carlito, o Felipe Santos foi uma dessas pessoas importantes, o Isaías, né? Pessoas que eu fui conversar para entender esse novo universo que revolucionou. Que eram pastores que estavam vivendo essa realidade do bivocacionado. Exatamente, isso. Conversar com pessoas assim. E eu estava com recurso para poder já investir na loja direto, né? Inclusive, tinha já praticamente fechado um imóvel e passou que ele tinha ido comigo orar nesse espaço, olhar, foi lá conhecer e tal. Nossa, sensacional, é um outro lugar, não é esse espaço da Vila Ema. E aí, assim, eu fiz uma proposta para a pessoa, estava praticamente tudo certo, estava com a chave do imóvel e a pessoa recebeu uma outra proposta. Melhor. Melhor. E ele falou assim: ó, Sérgio, sinto muito, mas assim, como a gente não tinha ainda fechado o contrato e tudo mais, não tinha te dado essa resposta 100%, né? Apareceu essa outra oportunidade e tal. Eu falei assim, poxa, né? Fiquei com aquele sentimento, né? E aí veio essa palavra: o não de Deus te protege. Tá me protegendo aqui, né? Tranquilo. Então, vamos entregar e deixar. E aí, chegou no final do ano, um mês depois, o pastor Carlito me chamou, e aí, como é que tá? Como é que você vai caminhar agora para o ano que vem e tal? Ele disse: olha, nós estamos com espaço lá onde era a escola, você conhece muito bem, você que construiu, você comprou, começou tudo aquilo, né? Quer começar lá? Por que você não começa lá? E o Felipe, ele trouxe para mim uma expressão nova, vamos dizer assim, para mim, que é a ideia do MVP.
de você começar um negócio, você vai validar esse negócio com o mínimo de investimento possível. Não é? O mínimo produto viável. Né? Que é uma expressão que se usa muito hoje no universo das startups e tudo mais. Isso fazia parte da minha atualização. De aprimorar, melhorar, testar, ter os primeiros... Ver se o produto vai ter uma aceitação, porque queira ou não queira, é um produto diferente. E com a estrutura barata primeiro, né? Quando você fala em pão no Brasil, o pão que se chama pão francês, que é o pão brasileiro, na verdade, não existe na França, né? Ele é um pão casca fina, né? Para mim, até uma briga hoje em padaria, quando eu vou comprar o pão em outro lugar, estou viajando e tudo mais, é aquele pãozinho branquinho, né? Aquele pão que é anêmico, ele não foi assado, não tem casca. Então, assim, eu teria que testar. Você vê o nosso pão, é um pão que a gente chama grossa. Que ele é o famoso casca grossa, né? Mal educado. Desculpa. Então, fomos por esse caminho. E aí eu fiquei, então, esse período fazendo os pães e entregando para algumas pessoas. Vem um outro conceito que é o seed, você semear os pães, né? Entregar para um amigo, para outro, e você, a partir daí, começa a construir ali uma carteira de clientes. Fui entendendo o que era venda online. Eu ganhei os seus pães, né? São sementes, né? E aí você vai entendendo esse novo universo da venda online. Tínhamos, então, o site onde as pessoas podiam fazer a compra online, a ideia da assinatura. Tudo isso foram sendo construído ao longo desse período. E aí, assim, foi interessante, no né? espaço ali inicial, que era mais barato, que era uma estrutura que estava parada, exatamente, que você tinha iniciado, que foi disponibilizada para você. E aí, eu peguei a chave desse espaço em janeiro, comecei a produzir em fevereiro, em março veio a pandemia. Se tivesse pegado outro espaço, ia começar caro, sem cliente, entrando em pandemia. Exatamente. Talvez a gente não estava falando hoje de armazém baker. Verdade. É bem por aí, Marcos. Eu tenho muito essa percepção, sabe? E eu vejo como Deus me protegeu muito nesse momento e me direcionou. E eu ouvi os meus mentores, ouvi as pessoas que foram importantes, né, nesse processo, que tinham uma bagagem diferente da minha. Né? Então, assim, sempre que você vai pensar em mudanças mais radicais, não dá para ser por impulso. Né? Eu acho que tem esse processo de ouvir aquilo que Deus está falando, como foi inicialmente, foi uma coisa interna. Eu, ao ser ministrado ali em algumas reuniões nossas e tudo mais, que às vezes vinha aquele sentimento, nossa, mas será que é isso? Será que é esse caminho? Sempre vai ter essa dúvida. Né? E tendo dúvida... tem que repensar. Você tem que pensar, refletir, amadurecer, orar, colocar diante de Deus realmente. Deus, Ele nos ama demais, né? E Ele vai dar a melhor direção. Não tem como. Ele vai apontar os melhores caminhos, né? E você vai vendo Deus colocando as pessoas ao seu lado ali. E o que é importante? É você ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Jesus colocou isso de uma maneira muito clara para a gente. Por isso que Jesus falou, né? Que as minhas palavras... É um homem sábio que edifica sua casa sobre a rocha, porque ele ouve, né, e coloca aquilo em prática. E ele se refere a quem ouve praticam, não e só não que pratica, ouvem, né? ele é um tolo, né? Edifica sua casa sobre areia. E qualquer problema que vier, essa casa vai desmoronar, entendeu? Isso aí. Então, assim, o processo todo foi construído a partir desses princípios, né? Estou lendo um livro, revisitando alguns conceitos do John Maxwell agora, né? E ele é um líder fantástico. Sensacional. Eu tive muitos privilégios ao longo da minha história, né? Um dos privilégios foi, logo no início da minha conversão, a liderança da igreja, teve uma caravana para assistir o John Maxwell em São Paulo. Tive a oportunidade de vê-lo assim, ao vivo, né? Assistir uma palestra dele. E eu estou com um livro dele que é o Mapa do Sucesso. E nesse livro ele coloca dois paralelos assim, em relação a decisões e empreender e ter sucesso na vida, né? E ele coloca dessa forma assim, muito claramente que o ponto de partida são os princípios. Você tem que estabelecer e ter muito fortalecido para você esses princípios, que são os princípios que vão te levar ao sucesso. Porque o sucesso, quando uma pessoa não tem princípios, vai fortalecer os pontos fracos daquela pessoa, né? É aquela velha história, né? Você quer ver como uma pessoa realmente dê a ela dinheiro ou poder, né? E John Maxwell traz isso. Então, se você está fortalecido nos princípios da palavra de Deus, né, as coisas naturalmente já começam com um ponto de partida muito bom. Né? E a partir desses princípios, então, você vai estabelecer a sua visão. Porque sem uma visão clara de futuro também, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, se eu tiver que dar um conselho para quem quer empreender,
fortaleça os seus princípios, esteja realmente com esse alicerce pronto. Amadureça, né? Amadureça tudo isso, escute pessoas importantes, não que as pessoas vão tomar decisão por você, mas elas vão trazer bagagem e conhecimento suficiente também, né? para que você possa tomar a decisão de uma forma mais adequada. Sensacional. Eu lembrei de uma frase do paizão, ele fala assim, pastor Carlito, ele fala, seja grande antes de ser conhecido, para não correr o risco de ser conhecido sem ser grande. Que aí o que vai acontecer? Você vai ser famoso, né? Explodiu, mas você ainda está tão vulnerável, desestruturado. Então você tem que investir nas bases, nos fundamentos primeiro. Sim. E olha que interessante você falar isso, né? Porque eu me recordo não é atraso, muito bem, né? No dia que nós oramos, assim, sabe, que ele me abençoou e falou assim, filho, eu conheço você, eu conheço a sua origem, você já teve um sucesso grande nessa área, que é a área da panificação, não é? Foram 20 anos, né, atuando nessa área e a gente sempre foi referência no Brasil, não é? Com a marca que a gente tinha anteriormente. Vinham pessoas de fora conhecer nossa marca e tudo mais. Só que você passou por um processo de refinamento. Aqui no ambiente da igreja, hoje eu vejo a sua vida, a sua família, como você cuida das coisas do Senhor aqui junto com a gente, né? Como o seu caráter foi fortalecido, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, né? Tem tudo para dar tudo certo, né? E então foi assim. E a gente sonha, né, Marcos? O armazém não é meu ponto de chegada, ele é o ponto de partida, né? Uhum. A gente sonha com coisas maiores, né? A ideia do armazém, nessa modelagem que a gente está fazendo, nós queremos ter outras lojas, né? E a ideia lá de trás da franquia, né? De modelar esse negócio, validar esse negócio em outros ambientes, outros cenários, além do que nós temos ali na Vila Ema, para que a gente possa sonhar com um modelo de franquia. E é interessante, né? Se você aprofundando de novo, se você for perguntar princípios para mim, Sérgio, para expandir, fala para mim uma franquia de padarias. As pessoas não conhecem, né? Está começando a surgir. Interessante, né? Eu pelo menos não conheço. Interessante. Então, existe uma muito antiga que é a Pão e Companhia, que é lá de Minas. Inclusive já teve uma loja em São José dos Campos. Acho que eles devem ter umas 12 lojas. Mas não existe nenhuma franquia que você fala assim, olha, como o Eduardo está com mais um café ali do meu lado, aqui em 3 anos, abrindo 400 unidades. Inclusive, se você quiser ouvir o Eduardo, temos um episódio sobre empreendedorismo com o Eduardo, mas o Jonatas Faria, que isso, eu assisti também. Um líder muito também bom. de um Ministério de Empreendedorismo. Olha, vale lá a pena. Em Tubarão, que da Igreja Verdade. Pensa num cara que é acelerado, é o Eduardo, né? E teve uma conexão sua com ele também, né? Depois. Sim. É o que eu falo, né? São pessoas que estão ao nosso redor, que nos cercam, a gente tem que identificar isso também, né, Marcos? Como é importante termos pessoas ao nosso lado. O Eduardo era um parceiro de oração. Olha só. Você, obviamente, sabe disso, né? A gente tem essa visão, como igreja, dos pastores terem pessoas para prestar conta da sua vida. E chegou um momento que a gente tinha algumas definições em relação a isso, mas eu lembro que o pastor falou assim, olha, agora vocês escolhem, gente, entre vocês aí, mas vocês precisam ter alguém para orar junto, para se aconselhar, para se quebrantar ali, para compartilhar as dores, as alegrias, as tristezas, as dificuldades, né? E o Eduardo era esse parceiro, a gente se reunia frequentemente para orar, e eles estavam acompanhando todo o processo, né, junto com o pastor Carlito também, né, as ideias e tudo. E aí um dia ele me liga e falou assim, Sérgio, estou procurando um espaço, eu comprei uma franquia de café lá de Curitiba e não estou encontrando, eu preciso de um espaço pequeno. E dentro do valor ali do orçamento, né, do budget da franquia, não estou encontrando um lugar. E eu sei que você está pensando em montar a loja. Vamos procurar um lugar para fazer junto? Eu, na hora, eu falei assim, cara, isso não vai dar certo. A ideia inicial foi essa, não vai dar muito certo isso. Vocês dividiram o lugar, não é uma sociedade. Não é uma sociedade. Cada um tem a sua empresa, mas vocês se uniram para somar forças. Exatamente, e dividir custos e atrair para um lugar para outro também. Exatamente. A gente encontrou... No primeiro dia que a gente saiu... Você não faz café porque ali tem o Eduardo. Exatamente. Olha só. E não era o meu foco mesmo, minha ideia era uma casa de pães, né? E eu falei assim, poxa, ter algum parceiro com o café vai ser interessante, que vai atrair um público, né? Que também vai se interessar pelo meu produto, tudo vai ser um casamento café com pão. Né? E tá tudo certo. Tá tudo certo, café com pão. Então, muito legal.
Então foi por esse caminho, né? E eu aconselho então as pessoas a assistirem aí esse podcast também, põe na sua maratona de episódios com o Eduardo, que ele é um cara fantástico também, muito inteligente, um empreendedor nato, está crescendo muito nessa área também. Muito bom, mais um café. Se Jesus tivesse, se não fosse aquela região, né, Israel, talvez, se fosse no Brasil, seria o elemento da ceia, seria café e pão. Com certeza, ao invés do vinho. Né? Se fosse outro tempo, né? Ele escolheu os símbolos, né? Sim. Muito interessante. E eu gosto de usar o exemplo até da ceia, Serginho, porque você tem os dois elementos principais da ceia do Senhor, é o pão e o vinho. Não é o trigo e não é a uva. Então, é lindo trigo isso. é o que Deus fez, uva é o que Deus fez. Pão é o que? A arte culinária, assim como o vinho. E são símbolos de quê? De nova aliança. Jesus é o pão, ele é tudo que nós precisamos, a provisão, nova realidade espiritual. Tem ali a uva, que vai trazer o vinho, que é o sangue derramado por nós, e temos salvação pelo sangue de Jesus. Nova aliança, nova realidade, simbolizada assim, agora nós vivemos em unidade com Deus, não temos mais barreiras entre nós e o Senhor. E com algo que é gerado a partir do que Deus fez. Então, ou seja, a nova aliança é um convite para criar com Deus. É um convite para fazer novas coisas com Deus. É um convite para a arte culinária, né, da vida. Deus faz algo, mas Ele quer fazer algo com você, que ainda não nasceu, que Ele quer contar com as suas mãos. E eu fiquei pensando muito aqui, a sua trajetória, sei que você não terminou ainda, mas na sua trajetória você tem assim, você vive uma transformação pessoal e vem para a igreja. E a igreja, claro, né? Quem você é hoje passa pelo que Deus fez na sua vida por meio da igreja. Sim, totalmente. Ao mesmo tempo que você era como empreendedor, Deus não pediu isso de você. Deus pediu uma nova forma, ele usou o que você tinha de habilidade para empreender socialmente, para formar profissionais, para a cidade social lá que chegou a 120 funcionários, né? Hoje temos outras expressões e Sim. Estamos indo para outras cidades e muitos projetos, mas o seu empreendedorismo foi usado no reino. Criou o Ministério Ruas, criou o Ministério Belas, tantas parcerias aconteceram. E depois você tem o reino agregando ao seu plano de negócios. Uma comunidade terapêutica de fé, irmãos que oram, se aconselham uns aos outros, princípios que não são para a sua própria vaidade, que não são para fazer de você uma pessoa que, né, usa outras pessoas, até às vezes de forma injusta quando acontece no mercado, para fazer seu próprio nome. Não, você tem uma visão de reino. Deus quer fazer isso nessa parceria, essa parceria de novidade aonde nós estamos. E é muito legal. Uma das inspirações para mim, em termos de pães, é uma loja que tem lá em BH. É um casal, ele é arquiteto e eles já estão há alguns anos empreendendo nessa área com fermentação natural também, né? E eu achei assim demais. A marca deles é Compânio. E a palavra compânio, e eu não sabia disso, não tinha feito essa ligação, né? Compânio é aquele com quem se reparte o pão. Compânio é uma expressão do latim, compânio, né? E é a origem da palavra companheiro, no bom sentido, né? Aquele com que se reparte o pão. Reparte. Gente, é lindo demais isso. Lindo. É muito bonito. Né? Então você vê a simbologia do pão ao longo da história e as diversas culturas com diferentes tipos de pães, né? Você vai em cada região do mundo, você vai ver que tem uma característica específica de um tipo de pão que faz parte daquela cultura que está na mesa das pessoas ali, né? E uma outra coisa muito interessante também, eu assisti um TED há um tempo atrás de um padeiro, né? Reinhard, e ele vai falar sobre a origem do trigo e ele vai fazer uma relação do trigo com a vida. Isso me impactou demais também na visão de negócios, né? Que o trigo, ele, como você falou, é algo que Deus criou, não é? São os grãos que estão ali no campo e ele passa por um processo inicial que é a ceifa, é a colheita, e aqueles grãos eles morrem, não é? A partir do momento que houve aquela colheita, aqueles que não são tirados da terra, certo? E ele vai passar por um processo de moagem.
Ao passar por esse processo de moagem, o trigo é transformado em farinha. Não é? Então, é uma outra transformação. Os grãos se transformam em farinha. Quando você agrega água a essa farinha, ela se torna um ser vivo novamente, porque começa a desenvolver as bactérias ali, né? Que é o processo de fermentação. E ela se torna algo vivo de novo, né? E ao se pegar essa massa, né, que fermentou e ficou viva, e você começa a utilizar aquilo nas massas novamente, e você produz o pão. E o pão, ele começa a fermentar, é um processo vivo. As bactérias estão se alimentando ali dos açúcares, aquele processo enzimático que acontece, produzindo gás carbônico, e ele começa a fermentar aquele pão, né? Ele é um elemento vivo. Aí esse pão, ele vai para o forno. Que morre de novo. E aí todo esse processo acaba, morreu. E aí esse pão, ele sai do forno, não é? Ele vai passar por um outro processo, que ele vai alimentar vidas, alimentar pessoas. Uau. Se alguém comer farinha e tomar água, ela não vai ter propriedade nenhuma nutricional para aquela pessoa. Não é? Mas se a pessoa tiver a farinha, a água, e ela preparar um pão, e ela se alimentar desse pão, esse pão vai gerar vida novamente para ela. Meu Deus. É lindo demais, né? Que é isso? É muito profundo. É profundo. E por isso que eu falo assim, poxa, como Jesus ele se colocou nessa condição, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais. E ele que morreu, sentir a fome, né? Como isso está enraizado na cultura, né? E nos alimenta. É sensacional. Exatamente. É lindo isso. E é interessante que o pão também ele é acessível, ele é simples. São poucos elementos. Verdade. Jesus não falou, eu sou o caviar, né? Eu sou o quê, né? Não é uma comida rebuscada, né? Difícil. É uma comida básico, é simples, simples. Diário. Isso, diário. Isso é um ponto importante também. É muito forte. Muito forte. Lindo demais, né? Lindo demais, meu Deus. Quantos ensinamentos em pão, né? Aqui, assim, ó, agora eu quero perguntar para você, né? Qual que é a história que Deus quer fazer por meio de você? Na do Sérgio, o empreendedorismo, quando ele foi restaurado no seu propósito, redimido, se multiplicou em muitas ações que glorificaram a Deus no reino, plantação de igreja, projeto social, aconselhamento, restauração de vidas e seu propósito, vidas que foram resgatadas, e aí também, retornando para o seu lugar no mercado, ele continua no seu projeto de reino, na igreja, mas também no mercado. O princípio do reino está lá em tudo, não é? Tem gente que acha que fazer você ter visão de reino é dar um dinheiro para financiar um projeto da igreja. E dar um recurso que é louvável, é poderoso, é importante. Sim, claro. Mas uma coisa não exclui a outra, né, Marcos? Tem mais. Muito mais. Não adianta eu pegar um recurso para doar para a igreja de um negócio que não tem visão de reino. Sim. Não tem ali a base cristã no relacionamento com as pessoas, desenvolvimento com pessoas e a visão de servir a sociedade também. E nessa linha, vamos dizer assim, né, ao voltar a empreender, obviamente a igreja tem uma ação muito forte com os empresários, que é o marketplace. Sim. Hoje, então, eu lidero a capelania empresarial. Dos empresários. Inclusive hoje, agora à tarde, a gente vai fazer uma visita. E como tem sido impactante nós chegarmos nas empresas e vemos ali um empresário aflito, né? Que a palavra capelania, ela vem da ideia da Segunda Guerra Mundial, do capelão que ia lá na frente de batalha. O soldado não podia sair de lá. Então, surgiu esse termo, né? A capelania, o capelão, que até hoje tem nas Forças Armadas. A capelania hospitalar, que você vai ali no hospital, as pessoas não podem sair de lá. A prisional, a pessoa está presa, não consegue sair. E eu falo assim, nossa, é a mesma coisa no empresário hoje. Ele está preso, às vezes está doente, não consegue sair do seu negócio, não valoriza os princípios e os valores que a gente colocou aqui hoje. Então, você chega ali na empresa daquela pessoa para fazer uma oração, muitas das vezes, você fala assim, cara, você respira fundo um pouquinho, assenta, olha, Deus tem algo para você. Não é? Então, tem sido muito gratificante hoje nós podemos acessar esses empresários que estão ali, às vezes, aflitos, com muitos problemas, né? Com muitas dificuldades, às vezes, mas sem ter a percepção de que existe um Deus poderoso que pode, com um simples toque, mudar a realidade e a história dele. Então, é lindo também a gente poder servir nessa nova frente aqui na igreja, né, do Marketplace, e ter impactado a vida de muitas pessoas. Sensacional, sensacional. E você tem na pele, né, o que é ser empresário, caminhando o antes com e depois, Deus, né? vivendo a transformação pessoal com Ele.
Incrível, incrível. Eu fui muito inspirado nessa conversa. Você já entregou para a gente aqui algumas indicações de livros, de experiências, até TED. Você falou de algo que você também assistiu e foi inspirado. Tem mais algum livro, alguma experiência, talvez alguma coisa que você assistiu que pode ser ativador, inspirador para quem está ouvindo a gente? Então, eu, como falei para você, estou fazendo uma imersão de novo aqui nas bibliografias que eu tenho já do John Maxwell. E assim, e revisitar algumas coisas, né, sempre traz novas leituras. E eu vejo que se você quer empreender, se você é cristão e você quer partir, né, ter o seu ponto de partida, vamos dizer assim, os princípios e valores do reino, eu aconselho demais os livros que o John Maxwell, são vários livros, são inúmeros livros, e nós também temos um grupo hoje, que é um grupo que está dentro do Marketplace também, com o Ariel, que é um argentino. Ele é um líder da equipe do John Maxwell. E se você quiser participar disso também, né, você pode entrar em contato conosco no Marketplace, pode entrar lá no @Marketplace, e a gente vai conectar você com as mesas Instagram de vários empresários no Instagram. IC Marketplace, né? @IC Marketplace. @IC Marketplace. Isso. E a gente vai conectar você com as mesas de empresários que estão estudando esses princípios, esses valores do John Maxwell, que está sendo agora, nesse momento, para mim, bastante impactante. E é presencial? Não, é online. Online, tudo feito olha pelo só. Zoom, é fantástico. Então, é um conteúdo muito bom. Uma imersão com princípios. O John Maxwell, assim, né? Ele ensina, mentoreia CEOs no mundo inteiro. Os livros dele, ele é um pastor e sempre pastoreou, e ele teve depois uma guinada muito grande, né, como palestrante de liderança no business também. E hoje os livros de liderança do John Maxwell são assim, é uma referência muito grande. No meio cristão e no meio secular, todo mundo conhece. E então está tendo essa imersão com os princípios dele no Marketplace. Você pode fazer parte disso. Excelente, que experiência. Eu até vou colocar na descrição também aqui. Isso. A gente tem um guia em PDF, gente. Então, assim, alguns insights que o Serginho trouxe, você vai ter no guia em PDF. Indicações de livros também. Ele falou Oceano Azul. A galera vai lá, pega o autor, já coloca para você assistir. Vai ser difícil descobrir o nome do cara do TED. Você ajuda a gente que... Eu ajudo, pode deixar. Eu mando o link para você. A gente coloca lá. E essa imersão é uma imersão gratuita. Gratuita. O que precisa para fazer parte? Então, é só a pessoa se inscrever. Só se inscrever. Se ela quer participar, a gente vai indicar um grupo. E aí, como isso é contínuo, né? Uhum. Então, assim, a próxima turma já pode entrar. E são 7 encontros. E o conteúdo é sensacional. É muito bom. Olha aí, oportunidade de crescimento. Isso. Só não cresce quem não quer, né? Exatamente. E quem é muito mimizento. É verdade, né? Marcos. Que não percebe o não de Deus que nos protege. Isso aí. Eu fui inspirado demais. Serginho é um amigo que tem me abençoado muito e que tem uma história incrível, inspiradora. Dá para fazer uns 15 podcasts aqui. Dá, se a gente quiser falar só do que você viveu também, por exemplo, nos nossos projetos sociais aqui, é muita coisa, né? Tem muita história também. Muita resenha. Muita resenha, muita resenha, muita resenha. É isso aí. Criative-se, o extraordinário te aguarda em Jesus. Obrigado, Serginho. Obrigado, Marcos. Deus te abençoe muito, você Espero e sua que possa casa. ter contribuído de alguma forma aí. Contribuiu demais. Para as pessoas que são bons nos assistir ainda, né? Sensacional. Forte abraço. Indica esse episódio para alguém, sabe? Se tem alguém que precisa ouvir isso hoje, e coloca nos seus grupos de amigos, pede para a galera comentar, interagir. As plataformas entendem isso e acabam também dando mais atenção, indicando para mais pessoas. Imagina um empresário que está aí, né, precisando de uma capelania. A capelania vai ser o podcast que ele vai ouvir sua história, vai ser impactado e transformado. É isso aí, vamos para cima. Bora lá. Bora. Let's bora. Let's bora. Show.